Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso programa Chá da Sabedoria comigo, Lauro Matias. Hoje nós vamos trazer uma aula extremamente poderosa. Atenção, hoje nós vamos falar de um aspecto que assola a maioria das pessoas, mas que muitas delas não se dão nota do efeito negativo que isso provoca nas suas vidas e na vida de quem está à volta dessas pessoas. Hoje nós vamos falar de defeitos. O tema é: os teus defeitos te impedem de acessar o melhor que a vida dá. Ok? É importante que nós façamos uma reflexão sobre defeitos. Até porque nessa jornada vamos entender que todos nós somos seres imperfeitos, que viemos com falhas, que viemos com imperfeições, que viemos com lacunas. Até aí, perfeitamente normal. Mas tenho observado que muitas pessoas passaram a assumir os defeitos como a carta delas de visita, como a característica principal de apresentação na vida, na forma de lidar com a vida. E isso tem causado danos extremamente graves naquilo que são as relações humanas. Hoje é possível vermos a quebra, a destruição, é possível vermos relacionamentos a desfazerem-se simplesmente porque as pessoas não conseguem lidar com essas imperfeições pessoais, com os defeitos. Hoje estamos a ver relações conjugais, relações de trabalho, relações na igreja, relações na rua, relações de amizade, a terem graves problemas de correspondência simplesmente porque as pessoas não conseguem ter o discernimento de entender que cada um de nós carrega as suas próprias imperfeições. Então eu trouxe esse tema para que todos nós paremos e fazemos agora uma reflexão profunda. Até que ponto os meus defeitos têm complicado a minha jornada no alcance daquilo que é o meu melhor? Até que ponto as minhas imperfeições apresentam-se como uma verdadeira amarra que me impede de acessar novos níveis, de acessar novas etapas da vida? Isso é importante que nós passemos a refletir para que o melhor da vida nos possa ser entregue. Então, vamos fazer aqui um entendimento rápido do que são defeitos. Eu trouxe uma definição dura para vocês, dura, atenção, dura. Não vamos aqui colocar panos quentes. Defeitos são parasitas capazes de causar graves enfermidades ao teu caráter e na tua personalidade. Entenda bem, defeitos são aqueles vírus, aqueles parasitas que corroem de tempo em tempo, com muita sutileza, com muita leviandade, a forma como você observa a vida, a forma como você lida com os outros, a forma como você encara o próprio processo da vida. Você precisa de entender que quando esses parasitas, essas imperfeições assumem o controle do teu eu, você tem problemas graves que precisam de ser revistos. Por isso eu trouxe esse tema à mesa, porque eu gostaria que todos nós pudéssemos ter um autodomínio ao ponto de poder gerenciarmos os nossos defeitos e até mesmo eliminar aqueles que podem ser eliminados. Então eu trouxe aqui algumas dicas importantes para nós resolvermos essa questão de defeito, ok? A primeira dica para já é que todos nós somos imperfeitos, ok? Não é um pecado você também ter os seus defeitos, porque todo mundo tem.
O único problema é que esse defeito não pode assumir o teu caráter ao ponto dele ser relevante na forma como você se comporta, ok? Nessa dica, eu te convido a fazer um exercício de introspeção profunda que te leva a ter um autoconhecimento profundo de quem tu és, ok? Aqui, ao reconheceres que és imperfeito, eu te convido a fazer um balanço da vida. Eu te convido a colocar agora toda a lista de defeitos, aquilo que você consegue identificar como defeitos, mas também podes pedir opinião àquela pessoa que lida contigo para acrescentar nessa lista. Faça essa introspecção. E do outro lado, coloque uma lista de todas as suas qualidades. Esse exercício é um exercício poderoso para percebermos qual dos lados a balança da vida tende a inclinar. Se ela tende a inclinar para os seus defeitos ou se ela tende a inclinar para as suas qualidades. Se você é um indivíduo que observa que o peso dos seus defeitos ainda fazem com que a balança da vida inclina para esse lado dos defeitos, então nós temos que trabalhar nisso, ok? Nós precisamos trabalhar nisso e esse é de facto o primeiro passo, o nível do reconhecimento que você é imperfeito e que precisas de trabalhar nos seus defeitos, ok? Número 2, ao reconheceres a lista dos teus defeitos, o trabalho que precisa de ser feito reside em classificar os defeitos que, de certa forma, são graves ao ponto de causarem danos a ti e aos outros, como o ego, por exemplo, quando você tem níveis elevados de ego, é um nível de defeito que compromete a tua relação com os outros e por isso você precisa de começar a trabalhar o ego com a máxima urgência. Ego é um defeito urgente de ser trabalhado. O ego, quando você desenvolve a necessidade neurótica de ter razão a toda hora, é outro defeito urgente que está na lista dos prioritários a serem trabalhados. Atenção, você não pode ser a detentora da razão toda hora. É preciso compreender que viver em comunidade, em comunhão, exige que nós também saibamos ouvir os outros, que nós também saibamos entender e compreender aquilo que é a opinião dos outros, ok? Outro defeito gravíssimo é o defeito da agressividade. Você não pode dizer que ser agressivo ao ponto de verbalizar com intenção destrutiva para quem está à tua volta é algo extremamente perigoso, também precisa de ser trabalhado. Então, nesse nível, nessa dica, eu te convido a colocar na lista de prioridades os defeitos que precisam ser trabalhados e esses normalmente são os defeitos que mais causam estragos na tua própria vida e na vida das pessoas à tua volta, ok? Terceiro nível, aqui, terceira dica para trabalharmos os nossos defeitos, ok? Permita-te abraçar novas experiências. Para quê? Para poder ressignificar crenças que alimentam esses teus defeitos. Você não pode, nessa altura do campeonato, dizer que tu já és mesmo assim. Eu vejo pessoas hoje com 40 anos, com 30 e tal anos a dizerem: mas Laura, atenção, eu já sou mesmo assim. Você não pode ser mesmo assim aos 40, do mesmo jeito como eras quando tinhas 25. Quer dizer, alguma coisa está errada aqui. Você não pode sustentar
aos 40, um nível que já te exige maturidade, que já te exige equilíbrio intelectual, inteligência emocional, dizer que és mesmo assim porque sempre foste desde os teus 25 anos. Temos problemas. Então permita-te viver novas experiências, permita-te abraçar novas pessoas para que tu possas ressignificar defeitos, crenças que sustentam esses defeitos que tanto te estão a fazer mal, ok? Outra dica também importante, outra dica extremamente importante. Você precisa de abrir espaço para novos ambientes. Os ambientes têm um papel fundamental. É que, à medida que você força novos ambientes, a tua mente aprenderá o padrão desses novos ambientes. E aqui tem algo interessante que nós precisamos entender sobre a nossa mentalidade. A nossa mente aprende, ela absorve tudo o que ela conecta. Se nessa fase do campeonato o que mais você absorve são experiências mal vividas, discussões, desentendimentos, situações de desgastes que são muito agudizadas por causa dos teus defeitos, a nossa mente irá entender que aquele é o padrão de viver, ok? Mas quando você se coloca em novos ambientes, onde lidas com novas pessoas, então damos uma nova oportunidade à nossa mente de absorver novos ensinamentos. E aqui é onde acontece a magia. É aqui onde acontece a magia. Atenção. Nesse instante em que a mente, ao recolher informações novas, com pessoas novas, ela irá colocar essa informação num lugar chamado de MOOC, Memória de Uso Contínuo. As últimas experiências que você viveu ou que você vive são as informações que a tua mente, logo a partida, capta, tão logo que um gatilho é disparado. Ela faz uma varredura na MOOC. Portanto, você precisa de preencher a MOOC com novas experiências. Quanto mais experiências novas você viver e serem armazenadas na MOOC, tão logo você esteja numa situação que o gatilho mental é disparado, um gatilho de estresse, um gatilho de noutrora de desgaste, quando a mente fazer a varredura dentro do córtex cerebral na MOOC, o que ela encontrará logo à partida são informações de novos ambientes, de novas pessoas que não têm a codificação daquilo que era o teu passado, que era desgaste, que era discussão. Os novos ambientes, as novas pessoas permitiram que uma nova informação preenchesse a memória de uso constante. Logo, você começará a ter muito menos disponibilidade para viver momentos de desgaste, porque agora você renovou a forma como a tua mente processa, ok? Isso é também uma dica muito importante para quem quer trabalhar os seus defeitos. A última dica, e bastante poderosa. Essa dica eu recomendo que seja feita de forma diária, que é faça uma introspeção profunda do teu dia a dia todos os dias. Arranje um horário que melhor te convém, seja de manhã ao iniciar o dia, seja no meio da tarde, seja no final do dia, mas arranje um momento do dia para fazer introspeções profundas. É muito poderoso, meus caros. Acreditem, é extremamente fundamental para o equilíbrio do teu eu. Quando você aprende a mergulhar em introspeções profundas, você consegue dar um travão aos seus defeitos. Você consegue gerenciar aqueles defeitos que nasceram contigo, que fazem parte da sua essência, mas você conseguirá mais ainda eliminar defeitos que foram adquiridos no tempo, ok?
introspecção profunda é a dica mais poderosa que eu vos posso deixar nesse tema de combater os defeitos que te impedem de viver o seu melhor. Portanto, eu deixo aqui uma dica. Que entenda que nunca foi sobre eles, sempre foi sobre nós. Que vencer e viver em harmonia é uma decisão e que ser feliz é uma opção. Portanto, faça esse trabalho em ti, consiga trabalhar as suas imperfeições e as suas falhas, que você verá que o melhor há de vir, demore o tempo que demorar, ok? Eu sou Lauro Matias, o anfitrião desse programa, e eu espero por ti na próxima aula, que será épica e maravilhosa. Estamos juntos, até lá, foi!